A paz do Senhor, neste vídeo iremos falar sobre o poder da língua. Você que ainda não é inscrito no Panorama Bíblico, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer mais da Palavra de Deus. Texto bíblico para aplicação dessa mensagem se encontra no livro de Provérbios, número 18, e o verso 21. Nos diz a palavra do nosso Deus: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a língua ela é um dos menores órgãos do corpo, mas exerce grandes influências sobre toda a vida humana. Com ela, adoramos a Deus que está nos céus, ensinamos, consolamos, anunciamos o Evangelho. Mas com essa mesma língua também podemos ferir, destruir reputações, espalhar mentiras e também provocar divisões. A Bíblia ela cita dezenas de textos relacionados ao uso das palavras, porque o próprio Deus ele sabe que aquilo que falamos é o que revela realmente quem somos. Jesus declarou em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, nossas palavras ela será o reflexo daquilo que está dentro de nós. Aquilo que falamos reflete o nosso interior. Deus criou todo o universo por intermédio da palavra. Antes mesmo de falar sobre nossa língua, a Bíblia mostra o poder da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, Deus diz: haja luz, e houve luz. Toda a criação ela surge através da palavra divina. Então isso aqui nos ensina que as palavras possuem a capacidade de produzir grandes efeitos. Nós não criamos como Deus cria, mas nossas palavras elas têm enorme influência sobre pessoas e também sobre circunstâncias. A língua ela pode produzir vida. Palavras certas elas têm o poder de levantar pessoas que estão caídas. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, verso 23. Também Provérbios 15, verso 14 diz que a língua benigna é árvore de vida. Uma palavra de incentivo pode impedir alguém de desistir. Uma palavra de perdão, ela tem o poder de restaurar famílias. Uma palavra de amor, ela cura feridas profundas que muitas das vezes as pessoas procuraram em lugares, foram em determinados lugares e não conseguiram curar. A língua ela também produz morte. Provérbios 18, 21, texto que nós lemos não exagera. Palavras podem destruir casamentos, amizades, ministérios, empresas e também igrejas. Quantas pessoas que carregam traumas causados por palavras ouvidas ainda na infância, na adolescência e até hoje carregam traumas que foram produzidos por meio dessas palavras. A Bíblia alerta: o homem perverso espalha contendas. Então a língua ela pode matar emocionalmente antes mesmo da morte física. A língua ela também revela o coração. Jesus ensinou: do que há em abundância o coração, disso fala a boca. Então não adianta tentar controlar apenas as palavras. É preciso também transformar o coração. Quando Deus muda o interior, ele também muda a nossa forma de falar. Tiago, ele compara a língua ao fogo. Tiago 3, no seu capítulo 3, afirma que a língua é como o freio do cavalo, como o leme de um navio, como um pequeno fogo que incendeia uma grande floresta. Então, uma única palavra, ela pode provocar consequências grandiosas, grandes catástrofes. Uma fofoca pode destruir anos de amizade construída, e uma mentira, ela pode acabar com uma família. Então, existe um perigo na questão
da fofoca, na questão da mentira, na questão da murmuração, que estão diretamente ligados ao poder da palavra. A fofoca, como primeiro falamos, é um dos pecados mais comuns, que não se assustem, entre os cristãos. A Bíblia diz em Provérbios 16:28 que o mexeriqueiro, talvez a sua tradução tenha outra palavra, separa os maiores amigos. O fofoqueiro lhe destrói reputações, cria divisões, semeia desconfiança. Deus odeia quem provoca contendas. A mentira, em João 8:48, 44, afirma que o diabo é o pai da mentira. Então, toda mentira aproxima o homem da natureza do inimigo. Por isso, Deus exige que seu povo fale apenas a verdade. A murmuração, outro pecado derivado desse pequeno órgão. O povo de Israel, por exemplo, foi derrotado diversas vezes por causa da murmuração. Eles reclamavam de Deus, da comida, de Moisés, das dificuldades. Então a murmuração aqui, ela revelava a falta de confiança que a nação de Israel tinha em Deus. Quem vive reclamando dificilmente consegue agradecer, ter o hábito de agradecer. Agora, a língua, ela também pode ser usada para abençoar. A Bíblia, ela manda consolar, ensinar, evangelizar, aconselhar e louvar. Efésios 4:29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Toda palavra deveria responder uma pergunta: isso edifica ou destrói? O que eu vou falar vai ter o poder de construir algo, de edificar alguém ou de destruir, desmoronar alguém? Então, como a gente pode dominar a língua? A Bíblia apresenta alguns caminhos. E um dos primeiros caminhos e o mais importante é orar antes de falar. Falar com Deus antes de tomar qualquer decisão. Salmo 141, verso 3. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Outra coisa, seja tardio para falar. Tem gente que em grandes reuniões tem o costume de falar demais. Só ele fala, ele não ouve ninguém. Só ele se manifesta, só ele apresenta soluções. E o importante, biblicamente falando, é a gente ter essa calma, esse cuidado em falar, em expressar algo. Tiago, capítulo 1, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pense antes de responder. Nem toda a verdade precisa ser dita de forma errada. Encha o coração da palavra, porque quanto mais houver dentro de mim, de você, mais da graça sairá da sua boca. E pergunte para si mesmo: minhas palavras estão aproximando as pessoas de Deus? Eu sou conhecido como alguém que reclama demais ou como alguém que agradece? Minhas conversas têm edificado aqueles que estão ao redor de mim? Será que eu espalho paz? Será que eu espalho conflitos? Minhas palavras estão glorificando a Deus? Veja quantas perguntas podemos fazer ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo das rodas de conversa e bate-papo que participamos. Então, para a gente concluir, a língua, ela é pequena, mas o seu impacto, ele é grande, ele é imenso. Ela pode aproximar alguém de Deus ou também afastar. Ela pode curar ou ela pode ferir. Ela pode restaurar ou ela pode causar uma grande destruição. Que as nossas palavras, elas sejam instrumentos da graça de Deus, refletindo em nós um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Em Provérbios 16:24, as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Então, talvez Deus queira transformar não apenas a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar, mas também todo o seu coração. Quando o coração muda, as palavras também mudam. Deus nos abençoe e o Espírito Santo possa moldar e nos dar sabedoria para falarmos aquilo que edifica para a glória de Deus.